Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal, bora com as últimas do Timão na calada da noite. Informação aí sobre o nosso Corinthians, né? O Diniz aprovando o Memphis na função de centroavante. Bora ver aí o que o Diniz vai aprontar com o holandês. Comenta aqui abaixo também o que você acha da Safiel no Corinthians aí, nova SAF no Timão. Comenta a sua opinião. Bora ver tudo aqui nesse vídeo, um novo patrocínio aí chegando para fortalecer os cofres do Corinthians. Sem mais enrolações, bora aqui com as últimas novidades do nosso Timão. Bora pro vídeo, galera. Volta pra telinha, por favor, para conversar com a gente sobre a sequência de temporada do Corinthians. O técnico Fernando Diniz pode colocar o Memphis numa outra posição? Ele já vem jogando assim quando entra, né? De falso 9, de centroavante. Corinthians perdeu a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro. Memphis entrou no decorrer do jogo contra o Curitiba, perdeu fora de casa, havia perdido também para o Cruzeiro em casa na Neoquímica. E na ausência do Yuri Alberto, que pode até voltar no final de semana, o Santos é o adversário do Corinthians domingo pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Corinthians tem a semana toda de trabalho. Na verdade, hoje e amanhã, folga dos jogadores. A partir de quarta treinamentos. E o Memphis Depay pode começar como titular, jogando de centroavante. E para o Fernando Diniz não há o menor problema e ele explica. A posição que ele mais atua na vida dele é essa posição que ele jogou hoje. Com a presença do Yuri Alberto, a gente tem dois jogadores que a gente tem que encaixar, porque são dois jogadores de nível muito alto, mas ele é uma possibilidade, não é que a gente vai fazer sempre. Mas se for o melhor para o time nesse momento, é uma possibilidade bem real, bem concreta. Então é esperar pelo decorrer da semana. Memphis pode jogar de 9 iniciando a partida como titular. Yuri Alberto na recuperação é dúvida. O Corinthians não terá o Breno Bidon, que tomou o terceiro cartão amarelo. Em compensação, volta da suspensão o Rodrigo Garro, reforço para o meio campo. E 3 jogadores que foram poupados. O Hugo Souza, goleiro, que sentiu uma dorzinha no joelho, descansou um jogo. O Mateuzinho, que joga todas e ia estourar a qualquer momento, descansou. E o Bidu, lateral esquerdo, estava com uma dorzinha muscular, também descansou. Esses 3 voltam junto com o Garro, Bidon fora, Memphis de centroavante. Provavelmente a expectativa do retorno do Yuri no clássico de domingo contra o Santos pelo Brasileirão. Vamos com calma com o Yuri Alberto, por favor. Né? Vocês não estavam assim, vamos com calma com o Memphis, mas vamos com calma com o Yuri Alberto também. Um jogo muito importante domingo para os dois times, tanto para o Corinthians quanto para o Santos. E acho que o Neymar também vai jogar. Então, o jogo das estrelas. Já pensou? Yuri Alberto, Neymar, Memphis Depay no tapete, no melhor estádio do Brasil, que é a Neoquímica Arena. Esse é um jogo que a gente até discutiu ontem no mesa, né? Qual é o jogo para o Neymar estar em campo dentro da sequência pesada? Show. Dentro da sequência pesada que tem. Porque é Palmeiras, Copa do Brasil, meio de semana, mas aí é gramado sintético. Depois tem Corinthians, Campeonato Brasileiro. Essa zona de rebaixamento preocupa muito. Depois tem a volta do Palmeiras, depois tem Internacional. Entendo que se tem um jogo para se escolher que o Neymar tem que estar inteiro para jogar nessa sequência, Alex, para mim é o jogo contra o Corinthians, sem tirar a importância dos 2 confrontos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Eu repito, em relação ao gramado sintético, eu acho que o Neymar não pode ter a palavra final e falar não jogo, até porque o gramado sintético do Palmeiras é o melhor do Brasil em relação aos demais, tem uma tecnologia muito avançada que chega bem próximo à textura de um gramado natural. Agora, em relação ao controle de carga, eu acho que o Cuca deve levar o Neymar para o jogo contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Não precisa usar o jogo inteiro, põe meio tempo, já é alguma coisa. Prepara para atuar o clássico contra o Corinthians inteiro. Depois administra a carga na volta contra o Palmeiras na Vila Belmiro, para depois estar inteiro de novo para jogar no Beira-Rio contra o Inter. Acho que é isso que tem que ser feito. O Neymar tem que se sacrificar pelo Santos em nome de uma tentativa de classificação para uma Copa do Brasil que rende uma boa grana para o clube. A Copa do Brasil é o torneio que mais paga. E o brasileiro por motivos óbvios. O Santos precisa fugir do rebaixamento. Porque o prejuízo do rebaixamento, não sei se o título da Copa do Brasil, que nem é a garantia, compensa, né? Compensa. E detalhe importante dentro do que falou o Alex. Os 2 próximos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro são fora. É Corinthians e depois Inter. Então, imaginemos aqui, se você não soma, do jeito que está a tabela, se você não soma nenhum ponto nesses 2 jogos. Então, a importância do Neymar, nessa cronologia que fizemos aqui, não tenha nenhuma dúvida, é Corinthians e Internacional. E depois dos 2 jogos fora pelo Brasileiro, o próximo jogo em casa é contra o Cruzeiro, que é um timaço. Olha. Então, assim, a dificuldade é grande pro Santos. Tem que olhar com muito carinho. É mesmo. Vamos seguir com o nosso giro de repórteres com Silvestre. Teve nova polêmica do Memphis, hein? Teve, Michel.
Teve, Michele. Memphis Depay será punido pela diretoria do Corinthians porque teria ferido já o contrato novo recém-assinado quando ele publicou o vídeo colocando o Parque São Jorge metaforicamente em chamas. Esse vídeo foi publicado na sexta-feira. O Memphis já disse que não tem nada a ver com o protesto atual da torcida que aconteceu no final de semana, que é uma obra de arte, que é uma mensagem subliminar, esse tipo de coisa, mas tem no contrato do Memphis uma cláusula em que ele não pode atacar a instituição, nem dirigentes do Corinthians, e de uma certa forma esse vídeo pode ser interpretado como tal, até porque ele cita na letra da música que um vice-presidente virou inimigo dele. Então tem todo um contexto. O Memphis Depay será punido. A questão é, enquanto ele será punido, qual será o valor dessa punição e quando que ele vai pagar? O Corinthians ainda não pagou o segundo mês consecutivo do direito de imagem do elenco dos jogadores e deve mais de 40 milhões ao Memphis. O Corinthians estaria refém do Memphis Depay? Deixo a pergunta para vocês e daqui a pouco eu volto com mais Corinthians, inclusive sobre o atraso no direito de imagem. Bom, e aí renovou o contrato e já vai tomar uma multa, uma bronca lá do time, não vai pegar mal? Como é que fica isso, Alex? Eu considero isso como um meme, né? Uma piada pronta, porque o Corinthians, que não consegue nem pagar os salários, como é que vai anunciar uma punição ou uma multa para o jogador? Então, para completar a piada, dá para fazer o seguinte: olha, Memphis, você feriu o estatuto, feriu o contrato, vamos te multar em 40 milhões de reais. Aí tá quitada a dívida do Corinthians com o Memphis e acabou. Então, assim, uma situação é o que acontece politicamente na vida do Corinthians. A gente sabe que realmente a coisa lá está fervendo, a coisa não está boa, não é? E o Memphis, ele sabe, talvez, 10% do que aconteça dentro do Corinthians. Essa visão Se que tanto. ele... Né? Se tanto. Essa visão que ele leva e diz ser arte para a sua música é referente muito à relação dele com o Corinthians. É muito pessoal, muito pessoal. E não é nem com o Corinthians, Garrafa, é com algumas pessoas, de repente. É isso, só, mas enfim. Não o Corinthians, instituição, mas seja, algumas foram pessoas. problemas que aconteceram no relacionamento dele com o Corinthians. Né? Porque a gente sabe que hoje o CT fica num local e o Parque São Jorge, a política fica em outro. Então, o Memphis não sabe dos problemas da bocha, piscina, esportes. Ele não convive com os problemas dentro do Corinthians. Ele tem base daquilo que muita coisa aconteceu errada e acontece errada no departamento de futebol. Isso colocado, e ele tem razão em muitas coisas, é óbvio. Mas é mau gosto. Michele, isso é transparente. Isso é transparente que o Corinthians vive problemas lá. Agora, ele não tem o menor direito. Ele não tem o menor direito. O menor direito foi um grande equívoco, né, de colocar no seu clipe fogo no distintivo do Corinthians, fogo na marca da instituição. E na sede do clube. Inaceitável. Gente. É inaceitável. Isso, pra mim, seja Memphis, seja quem for. Não eu acho que ninguém pode dar esse tipo de exemplo, porque isso vai na cabeça de um maluco aí, e aí pra fazerem isso, Michele, 2 segundos. nenhum atleta é maior que a instituição. Já teve uns atentados, lembra? Jogaram bomba lá. Michele, a torcida corintiana até entendeu. Não gostei. Ontem a gente discutiu isso no mês, o Salazar falou, não, mas não é isso que ele está querendo dizer. Querendo ou não querendo, é o que ele se mostrou de uma forma muito equivocada a utilizar o emblema, o distintivo do Corinthians e colocar fogo no distintivo do Corinthians. E outra, a Gaviões se posicionou favorável a esse clipe do Memphis, porque também interessa a Gaviões essa guerra política aí, porque a Gaviões está contra a política do clube. Então ela entende que o Memphis está também combatendo a política do Corinthians, então foi tudo pro mesmo balaio. Pode combater, acho que todo mundo tem direito à crítica, pode combater. O que não pode é essa imagem. Essa imagem que não pode. É o problema. A imagem é o problema, não é o que está acontecendo lá. Exato. Né? É como o Alex disse, como é que o Corinthians vai querer multar o Memphis se nem está com 2 meses de salários atrasados? É uma loucura que está acontecendo lá dentro. Agora, o Memphis ou qualquer outro jogador, em qualquer outra instituição onde você ganha o seu pão, onde você trabalha, você não tem o direito. Deram um exemplo ontem do Sócrates, que fazia isso também, combatia as coisas na época da democracia, mas ele nunca tinha colocado, nunca colocou algo publicamente fazendo referência a queimar o clube.
Enfim, eu achei de muito mau gosto. E o Paulo Sérgio, que ontem estava no programa, no Mesa Redonda, ficou indignado. A gente conversava, né, Garrafa, antes do programa aqui hoje. Ele ficou com o coração ferido. Eu também. Deu pra ver que o Paulo Sérgio não simplesmente criticou o clipe, ele ficou sentido com essa imagem, tocado com essa imagem, porque é um cara que foi criado lá dentro, no terrão. Ele é um corintiano raiz, assim. E você vê uma cena dessa, de fato choca. E a crítica é a imagem. A crítica é a imagem. Exato, não ao recorte do que está acontecendo lá dentro. Não é falar, não pode criticar. A crítica, você pode criticar. Clipe aí, essa imagem, ela é impactante e ela é desrespeitosa com a instituição Corinthians. É verdade. Alexandre Silvestre, você quer complementar essas informações que foram trazidas aqui? Sim, porque na nota do Corinthians, nota oficial, é citado aqui o seguinte: medidas contratuais cabíveis e legais serão tomadas. Então tem mesmo no contrato, o próprio Corinthians admite que existe uma interpretação de que o Memphis Depay não poderia atacar o clube. Agora, ele já disse que não fez isso como um ataque ao clube, por isso que é o Parque São Jorge pegando fogo. Seria em relação à política do clube. E esse vídeo foi produzido meses atrás. Segundo o Memphis, foi uma grande coincidência ele ser lançado na sexta e ter tido protesto aqui no Parque São Jorge das torcidas organizadas, acho que no sábado, né? No final de semana. Agora, de todo modo, pegou muito bem junto à torcida. Isso é fato. E muito mal internamente aqui na política do clube. Falando em pegar fogo, o Parque São Jorge, e o vídeo do Memphis, hein, Lázaro? Como é que... Gente, quando eu vi o vídeo, eu falei, gente, que loucura. Inacreditável. Como é que repercutiu isso internamente? Pode ser punido, não pode ser punido? Como assim, gente? Inacreditável. É a palavra. Olha, tem que respirar mesmo. Eu tô olhando até aqui o celular, porque eu falei diretamente com o Armando Mendonça tá? No dia que isso aconteceu, para trazer ipsis literis o que ele me trouxe. O fato é que quando eu vi o vídeo, a primeira coisa que eu pensei é meio psicodélico, né? Mas bonitinho, engraçadinho, é bem feito, bem produzido. Mas claro que a repercussão disso em termos internamente no Corinthians foi muito negativa. Inclusive, o Memphis Depay foi punido contratualmente. A informação que eu tenho é que isso teria sido, que teria ali contratualmente qualquer tipo de manifestação pública desse sentido, ele seria punido. Agora a questão vai ser punido por quanto? De fato, não tenho essa informação, mas é interessante esse ponto, porque o Corinthians deve para o Memphis Depay. Então, de verdade, se eu fosse o Memphis Depay, chegaria no Corinthians agora e falaria, beleza, vai me punir? Então desconta, bate aí do que vocês me devem. Porque o Corinthians já deve, mas como que eu vou punir alguém que eu tô devendo, nesse momento, 42 milhões, porque foi repactuado a dívida. 42 milhões. Com 42 milhões. Esse programa tá virando a maior comédia que existe. Desculpe, a gente faz um programa jornalístico, mas assim, a gente tá discutindo aqui, em sequência, o Crespo que ia à FIFA para cobrar a dívida do São Paulo enquanto era funcionário do São Paulo. Agora nós estamos discutindo o Corinthians que vai processar o Memphis enquanto o Memphis é funcionário do Corinthians. Processar não, vai multar. Vai multar. Multar, mas podia processar. Vai multar porque ele é funcionário. Vai multar porque ele é funcionário e tem cláusula no contrato dele que ele tem que respeitar a instituição, coisa que ele não fez. Né? A grande comédia disso tudo, PVC, é você multar alguém que você deve, né? Sim. Não, aí abate um pouquinho. Abate a multa. Eu acho ótima ideia. 42 milhões para bater. Eu tiraria 42 milhões aí. Eu acho que pode você ter queimado o Corinthians, queimado a sede do Corinthians virtualmente vale 40 milhões. Eu também acho. Mas, Lázaro, teve alguma conversa já com o Memphis? Porque assim, né? E aí, vai multar? Mas, tipo, querido, como assim que você faz um negócio desse? Não, ele me passa uma ideia de que ele faz o que quer mesmo, assim, né? Não tem limite, faz o que dá na cabeça dele, pronto, não tá nem aí. Eu tô rindo pra não chorar, né? É só isso. E qualquer semelhança não é mera coincidência, não. Ele realmente tem esse poder todo dentro do Corinthians, né? Foi conversado. Ele, na verdade, inclusive ele mesmo, a informação que eu tenho, ele mesmo procurou o presidente Osmar Stabile, explicou que era uma questão artística, que o vídeo já tinha sido gravado meses antes de tudo ter acontecido, mas não livrou ele de uma multa. Internamente, o vice-presidente Armando Mendonça, que está enfraquecido
principalmente em termos de opinião pública, mas que ainda tem uma influência, tem um grupo político que tem sua influência dentro do Corinthians, que hoje esse grupo político não está com o Osmar Stabile, mesmo assim ele é vice-presidente, então existe uma diplomacia do cargo. Então o Armando Mendonça, nesse cabo de guerra, nesse braço de ferro, ele levou a melhor, porque convenceu-se que sim, o Memphis Depay deveria ser advertido e deveria ser punido. Então, quando o Memphis ligou para o Osmar conversou com o Memphis, foi definido: olha, você não deveria ter feito isso, você vai ser multado. Eu conversei com o Armando e até pedi autorização para trazer essa conversa no ar, e aí ele falou: olha, então eu vou trazer aqui um trechinho que você pode trazer. Eu trouxe nas matérias que eu publiquei no dia, que ele fala assim: olha, eu não vou falar sobre o Memphis Rapper, eu só falo sobre o Memphis funcionário, jogador funcionário do Corinthians, mas eu tenho a posição de que, como profissional do clube, ele jamais poderia ter colocado um vídeo com a nossa casa, o Parque São Jorge, em chamas. Ele foi extremamente infeliz. Foi a parte aqui da conversa que o Armando Mendonça autorizou a gente trazer. Então, eu estou trazendo aqui a fala do vice-presidente. Por que do vice-presidente? Porque no clipe ele fala, né, de um vice-presidente. E a gente sabe do histórico do Memphis Depay como vice-presidente, desde a final da Copa do Brasil, quando na roda de conversa ele fala que quem vazou o contrato dele estava naquela roda, e hoje, majoritariamente no clube, aponta-se que o suposto vazador tenha sido o vice-presidente Armando Mendonça. O Armando negou e nega, tá? Ele nunca admitiu, essa carapuça nunca serviu ao Armando. Ele sempre negou a situação. Mas, partindo do pressuposto que o nome do Armando sempre esteve atrelado a essa questão de vazamento de contrato, e o Memphis no clipe fala: eu tinha um vice-presidente que era o inimigo, e ele fala vice, ele é muito específico na função de vice-presidente, embora não cite o nome do Armando, então foi importante procurar o Armando, e a resposta do Armando foi essa que a gente traz aqui. Fala, galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal, o último aqui da noite, né? Bora com as últimas do Corinthians, o Timão aí querendo um patrocinador, isso mesmo, galera, um patrocinador. E também tem a questão da Safiel, nova SAF aí chegando pra ajudar o Corinthians, tomara que dê certo. O Safiel é muito importante porque é algo que envolve dinheiro. E dinheiro o Corinthians está precisando bastante, muitas dívidas aí, né? Direitos de imagens atrasados aí, inclusive tem algumas informações que tem alguns jogadores que estão um pouco insatisfeitos, né? E é normal, todo mundo que trabalha quer receber, e com o jogador não é diferente. Então, bora ver o que vai ser aí. A Safiel tem um projeto muito importante aí, muito bom também. Comentem aí o que vocês acham, se vale a pena eles entrarem aí no Corinthians e elaborar de vez o projeto deles. O Corinthians agendou uma reunião, né? Eu postei no vídeo de 1 hora falando sobre isso, onde o Corinthians marcou uma reunião para ver esse projeto aí, né? Marcou com membros do projeto Safiel e vamos ver se vai ir adiante ou não. E o patrocinador, galera, é a BYD, empresa de marca de carro elétrico que tá muito famosa no Brasil aí, vem ganhando aí os corações dos brasileiros, muitos comprando, né? Um carro elétrico bom, economiza bastante. E aí o Corinthians está fechando um patrocínio aí mais alto. Tinha fechado ali apenas para 1 ou 2 jogos, mas agora o Corinthians quer um permanente e eu acho que dá certo, hein? É um nome ali bonito, deixa bem da hora a camisa e, querendo ou não, vai trazer renda para o clube, e isso é muito importante, né? O Corinthians está num momento muito conturbado e precisa de dinheiro para equalizar as dívidas. Então comenta aí se você aprova a BYD como patrocinador oficial aí. Aqui, ó, o Corinthians fechou esse patrocínio para a final da Supercopa Rio contra o Flamengo, né? E agora quer fechar de vez aí. Comenta aí abaixo se você aprova. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.